E aí, Chumba, eu sou o Bruno e hoje eu vou te contar a história de Night City, uma cidade cheia de sangue, oportunidades e violência, que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Eu sei que você jogou o jogo e gostou da cidade porque ela tá linda, ela tá maravilhosa, mas você quer saber um pouco mais sobre a história dela, só que não leu todos os cacos e se leu ainda tem dúvidas. Não se preocupa, porque boa parte dessas informações estão nesse livro aqui e é o que eu vou te contar. Vem comigo. Night City fica localizada na costa oeste dos Estados Unidos, fazendo parte do Estado Livre da Califórnia do Norte. E originalmente seu nome era Coronado City. Foi fundada por Richard Knight em 1994, na Baía de Del Coronado. Richard era o segundo de 5 filhos e seus pais eram pesquisadores da Caltech, sendo especialistas em ciência de matérias. Richard começou estudando engenharia, que demonstrou aptidão desde jovem. Porém, depois que sua parceria com um colega de quarto da faculdade, Romanen Zukarian, deu errado, ele ficou irritado e mudou de curso, começando a estudar investimento financeiro empresarial. Junto com 2 outros amigos, ele fundou a HFN, a Health Ferries Knight, uma empresa de desenvolvimento de técnicas avançadas para a construção de megaprojetos, como aeroportos e cidades pequenas, e a empresa ia muito bem até o colapso dos Estados Unidos no final do século XX. Preocupado com as crescentes tensões, violências e perturbações, Knight planejou a comunidade autossuficiente, moderna e que estaria a salvo de todo esse caos. Assim, ele cria a Knight International, ou Knight Industries, rompendo com a antiga empresa para criar essa cidade ideal. Para o tamanho desse projeto, era preciso de um terreno enorme, com saída para o mar e acesso a rodovias modernas. Knight então envia equipes para sondar possíveis locais, mas foi um artigo sobre um incidente terrível que chamou sua atenção. No final do século XX, a Baía do Morro e São Luís Obispo estavam sofrendo bastante com os conflitos entre os Hell Angels e outras gangues de motoqueiros locais. Durante o colapso, a polícia de São Luís estava disputando territórios com os Hell Angels, e esse conflito se alastrou até a Baía do Morro. Lá, a gangue tomou conta da cidade em um tumulto de 5 dias e a maior parte da população de 10 mil habitantes foi morta, mutilada ou se refugiaram. Por conta disso, o lugar se tornou uma cidade fantasma em que ninguém jamais queria voltar para lá. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre da Baía do Morro. Como tudo isso aconteceu, Knight conseguiu comprar os terrenos da cidade por centavos, tendo como parceira a Petrochem, que já tinha planos de estabelecer um porto em alto mar e uma nova plataforma de petróleo, e a Mary Asukaga e Finch, ou MAF, que queria fazer da cidade um novo centro financeiro. Com mais dinheiro sendo investido de outras corporações que buscavam um local sem crime, mas também a possibilidade de controle absoluto de leis, e outros investidores ocultos que estavam de olho em ganhos, a Arasaka foi contratada para limpar o local e deixá-lo seguro novamente. Para evitar o estigma do massacre, o local foi renomeado para a Baía de Del Coronado. E como precisava de mais espaço do que estava disponível, Knight nivelou as colinas e depois jogou os sedimentos no oceano, reformulando assim todo o terreno. O plano urbano de Knight foi dividir a cidade em vários bairros, cada um com sua própria identidade e estilo arquitetônico. Porém, as maiores investidoras da parceria Coronada não eram construtoras de fato, e eles precisavam de alguém que pudesse levar os maquinários e a mão de obra para realizar o trabalho braçal. E por isso, optaram pela máfia. Assim, nenhuma semelhança com a realidade, mas os caras optaram pela máfia. Isso tem tudo pra dar merda. A máfia da Costa Oeste dominava tudo que era relacionado a construções, como sindicatos e agências governamentais. Seu investimento em Coronado foi para ter enormes lucros, mas também para controlarem jogos de azar, prostituição e distribuição de drogas, que eles não são nada bobos, né? Mas a visão de Knight sobre o projeto impedia isso, pois a Knight International estava usando muitos estilos e técnicas de construção inovadoras, o que acabava excluindo os sindicatos já bem estabelecidos. Além disso, vamos e convenhamos, a promessa de uma cidade sem crime não é nada bom para os negócios ilegais. Então, nos primeiros 4 anos de construção, Knight recebia ameaças diariamente, mas como ele era orgulhoso e confiante, não se intimidou nem um pouco. Porém, sabotagens começaram a acontecer, fazendo com que Knight buscasse a ajuda de aliados corporativos, que foram eficientes, mas de forma limitada. Mesmo com sua vasta influência, Knight não escapou do seu destino, sendo encontrado morto em 1998 na sua suíte no Parkville Tower, com um ferimento à bala, e o assassino nunca foi identificado. Para honrar sua memória, o Conselho Municipal mudou o nome da cidade de Coronado City para Night City, que informalmente já era utilizado pela população. Sua esposa, Miriam Knight, criou a Fundação Knight, que mais tarde se tornaria Knight Corp. Com isso, esperava manter a visão de Richard para a cidade, buscando ajuda de outras corporações. Mas em 2005, a máfia controlava toda a cidade, já que as corporações não tinham interesse algum em administrar, muito menos em apoiar lideranças civis.
essa foi a idade das trevas de Night City, tendo mais assassinatos em 4 anos do que qualquer outra cidade em 10. Os homicídios não solucionados registrados pela polícia chegaram na casa dos milhares. A cidade se tornou uma zona de guerra, com violência, drogas, prostituição e terrorismo cibernético indiscriminado. Mas em certo momento, as corporações decidiram que era hora de tomarem as rédeas. O período entre 2009 e 2011 ficou conhecido como a Guerra da Máfia, e foi quando as corporações lutaram pelo controle de Night City. Obviamente não porque queriam bem dos cidadãos, mas sim porque a máfia era um rival de negócios com seus próprios objetivos que não cabia na agenda das corporações. Tropas treinadas a Arasaka com acesso a veículos de assalto, tanques e aeronaves entraram em batalhas pela cidade, esmagando o fraco poder do crime organizado. Isso gerou uma crise de desabrigados, pois quem não conseguia pagar era removido à força da moradia para dar abrigo às crescentes tropas que chegavam cada vez mais. Mas nos anos seguintes, a situação melhorou, pois já não era necessário um contingente enorme para manter a segurança das ruas. Em 2012, as corporações colocaram no poder um prefeito fantoche, Judson Freeman, e Night City se tornou parte do Estado Livre da Califórnia do Norte, mas garantindo acesso aos viajantes da Califórnia do Sul, como negociado no Tratado de Separação. Já em 2013, os centros, principalmente o corporativo, foram totalmente limpos, retornando ao seu estado original, e outros bairros se tornaram habitáveis, mesmo que de forma precária. Serviços básicos como polícia e bombeiros foram restabelecidos. É nesse mesmo ano que Johnny Silverhand realiza um show que se tornou um tumulto em frente às torres da Arasaka, onde muitos manifestantes e funcionários morreram, inclusive o CEO Toshiro Harada. No ano de 2014, a cidade sofreu com as Metal Wars, uma guerra de gangues que buscavam mais territórios, além do protesto dos sem-tetos que foi reprimido brutalmente pela NCPD, a polícia de Night City, o que fez com que Silverhand realizasse um show beneficente em Lake Park no ano seguinte, quando retornou à cidade. Nessa mesma época, vários mercenários foram contratados, pois publicamente as megacorporações colaboravam pelo bem de Night City, mas por baixo dos panos, obviamente que elas conspiravam umas contra as outras. Em 2016, a cidade sofreu danos por conta de um pequeno terremoto. Em 2020, o poder das corporações já era muito bem consolidado e Night City uma zona urbana bem movimentada. Mesmo se tornando uma sociedade armada, o governo conseguia controlar tudo por conta das forças implacáveis das corporações. Isso perdurou até a Quarta Guerra Corporativa. Em 2022, as conspirações que aconteciam nos bastidores foram ficando cada vez mais tensas até que explodiu na guerra pelo poder entre a Arasaka e a Militech. E Night City foi profundamente afetada por isso, já que ficava em um estado livre e servia de refúgio para unidades dos dois lados. Em 2023, os dois lados começaram a contratar mercenários, gangues e nômades para lutarem. As lutas eram intensas nas ruas e nos edifícios, com drones, tanques e esquadrões destruindo tudo e assassinando todos, principalmente na zona corporativa, o que fez com que se criasse um êxodo grande por parte da população que buscava abrigo em Haywood e Pacífica. A influência da Arasaka sobre Night City era gigantesca, sua força na cidade era incomparável, sendo o centro de comando da campanha norte-americana. Até a população, gangues, mercenários e policiais se opunham à presença da Militech, forçando ela a retirar suas forças dos escritórios e deslocá-los para Haywood. Informalmente, Night City era até chamada de Arasakaville. Nesse período, suprimentos começaram a faltar, pois os transportes, tanto aéreo, marítimo ou terrestre, foram afetados. A infraestrutura da cidade estava bem afetada, fazendo com que hospitais e depósitos fossem totalmente destruídos, elevando o preço de artigos essenciais para a vida da população local. É como sempre, né? Em qualquer conflito, quem se ferra mesmo é a população. Além disso, grupos inteiros de gangues, mercenários e principalmente da população foram completamente exterminados. Para o meio do ano, a campanha norte-americana não ia nada bem para Arasaka, sendo Night City o último bastião da corporação e vários soldados refugiados estavam se reunindo lá. O CEO Kei Arasaka, filho de Saburo, tentava negociar um acordo com a Militech e os NEO, os Novos Estados Unidos da América, para tornar Night City uma cidade livre, fazendo assim com que Arasaka tivesse um local para trabalhar na América do Norte. Night City estava sitiada pelas forças da Califórnia do Norte e, costurando o acordo, a presidente dos NEWA, Elizabeth Kress, que também era ex-CEO da Militech, enviou várias divisões. Porém, Arasaka não estava em uma posição fraca, já que qualquer ataque seria muito prejudicial, sendo que a Califórnia do Norte dependia dos impostos gerados por Night City. Além disso tudo, existia o rumor de que Arasaka utilizaria o programa Soul Killer, escrito por Alt Cunningham, tanto na população
quanto nas forças inimigas se não chegassem a um acordo. Mas em agosto de 2023, veio a bomba. Calma, calma, que eu sei que você quer saber sobre a bomba e o que acontece depois. Não se preocupa que eu vou te contar. Mas rapidinho, coisa básica. Eu falei no início que boa parte dessa história estava nesse livro aqui, certo? Mas ele não é só um livro de histórias. Ele é um RPG que você pode jogar com seus amigos, com sua família, com quem você quiser. Então, se você quiser adquirir ele, só vê no link aqui embaixo. E eu vou te contar sobre a bomba, não só essa história, mas tudo o que aconteceu depois. A gente vai daqui até lá quando você já está jogando no jogo do Cyberpunk 2077. Uma incursão bancada pela Militech, liderada por Morgan Blackhand e Johnny Silverhand, tinha como objetivo se infiltrar nas torres Arasaka e destruir o Relicário, um banco de dados da corporação que continha o Soul Killer e informações da rede antes do Data Crash. O plano era bom, seria usada uma bomba nuclear tática portátil de 0,1 quiloton que explodiria um complexo fortemente blindado que ficava embaixo das torres, e assim impediria a destruição total, já que a construção absorveria todo o impacto. Mas é claro que algo deu errado. A bomba explodiu no 120º andar, a 366 metros de altura do solo. As torres da Arasaka foram destruídas imediatamente, desmoronando sobre elas, e as rajadas de ar fizeram com que o centro corporativo da cidade fosse destruído em segundos, se tornando apenas escombros. As toneladas de aço e concreto formaram partículas que se alastraram por toda a Califórnia do Norte, desencadeando tempestades de fogo além dos limites da cidade. Por 2 anos, essa poeira deixou a atmosfera vermelha, mas anos depois ela continuaria deixando o céu dessa cor durante o amanhecer e o anoitecer, fazendo com que as pessoas chamassem essa época de Tempo do Vermelho. Mais de 500 mil de pessoas morreram na hora da explosão e outras 250 mil morreram ao longo das semanas e meses por conta das consequências. Muitos não foram afetados inicialmente, pois tinham uma boa cibernética ou filtros de radioatividade, mas não escaparam das tempestades de fogo. Além disso, como Night City foi construída sobre areia e terra, grande parte do preenchimento se liquefez por conta da explosão, o que causou tremores, rompendo tubulações de gás, água e da rede elétrica. Nas ruas, crateras se formaram, com pedaços de asfaltos retorcidos e prédios destroçados. A cidade estava em ruínas. Durante 2 anos, cerca de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas e buscaram se mudar para o leste da cidade, já que estava vazio por conta do colapso. Assim, foi criado vários subúrbios superlotados, cheios de barracos, todos em busca da sobrevivência, em meio à fome, ruína, gangues, combatentes corporativos e destroços radioativos. Na década de 30, o presidente Cress culpou Arasaka pelo ataque, dizendo que a corporação teria explodido o centro corporativo para impedir a tomada dos escritórios. A Arasaka tinha uma bomba nuclear bem maior nos alicerces da torre justamente para esse tipo de situação, mas ela nunca mais foi vista e ninguém sabe o que aconteceu. Depois da explosão da bomba portátil, esse plano de contingência não fazia mais sentido e, como pouquíssimas pessoas sabiam sobre ele, se tornou apenas um rumor. De qualquer forma, logo se descobriu que a arma e a equipe foram fornecidas pela Militech e, apesar de poucas pessoas saberem sobre os detalhes, foi o suficiente para a presidente Cress forçar a nacionalização da megacorporação, incorporando assim seus recursos e ativos para dentro do governo dos Newa. Ela também criou uma narrativa política em que Arasaka era uma megacorporação estrangeira maligna que destruiu uma cidade apenas em busca de poder, conseguindo assim revogar suas licenças e considerar todos os seus membros como terroristas. Mesmo com todo esse teatro, Cress não demonstrou nenhum interesse na recuperação de Night City. Em vez disso, declarou a cidade como irrecuperável e ofereceu abrigo nos Newa para os sobreviventes. Existem 3 razões para essa abordagem. Uma, que os presidentes anteriores tinham feito isso durante o colapso. Outra, que os Newa estavam com recursos escassos e não poderia arcar com essa despesa. Mas o principal seria trazer a Califórnia do Norte de volta para suas asas, com todo o seu lucro e tecnologia. Mas apesar de tudo, nos anos 40, Night City começou sua reconstrução. Com a orientação da Night Corp, o que restou do governo procurou recursos externos. Assim, a recuperação foi liderada pelos Aldecaldos e pela corporação Stormtech, pois ambos tinham experiência na reconstrução de Chicago. Primeiro começou um processo de limpeza, em que os destroços foram levados até a Bahia para serem usados como aterros. A Night Corp e o governo ofereceram recompensas generosas para quem quisesse limpar os escombros radioativos do Marco Zero. Eles alegaram que as baixas foram mínimas, mas nunca apresentaram nenhuma estatística. A Câmara Municipal fechou um acordo com outras corporações para o financiamento da reconstrução,
incluindo a construção do Glen, que seria a nova sede do governo. Assim, foram iniciadas as construções dos megas edifícios residenciais, sendo que os primeiros foram construídos em Watson. Foi nesse período também que Night City fundamentou suas relações, se tornando uma zona de livre comércio e um ponto de entrada para todos os que não queriam negociar com os Newa. Tracy Santiago, um mídia independente, obteve informações e escreveu várias denúncias e livros sobre o que realmente aconteceu. Ficando conhecida como A Grande Mentira, o teatro criado por Kress desmoronou, fazendo com que Night City repudiasse os Newa e criando até uma divisão na opinião pública, se Arasaka deveria voltar ou era culpada pelo desastre. Enquanto isso, a União Europeia e a União Soviética eram vistos como bons parceiros comerciais. Em 2045, boa parte da radiação já tinha decaído, apesar de ainda existir. A cidade estava sendo reconstruída e, mesmo com o financiamento de várias outras corporações, ela enfrentava seus problemas, como subúrbios superlotados, cheios de desabrigados que moravam em tendas e barracas. Também tinha a falta de suprimentos, que atrasavam os projetos de desenvolvimento, além da falta de segurança pública, já que os bombeiros e policiais ainda estavam se recuperando. A prefeitura estava vaga, tendo apenas a Câmara Municipal, e as corporações protegiam apenas seus próprios interesses. Mas apesar disso tudo, a CCWAT, ou como era mais conhecida, MaxTech, continuava incorruptível, sempre marcando sua rigorosa presença quando um ataque de cyberpsicopata acontecia. Mas é apenas nos anos 50 que a reconstrução teve um boom exponencial, com investidores, principalmente a Melitech, colocando dinheiro em Pacífica para se tornar um ponto turístico. E em 2052, os últimos escombros foram retirados, abrindo espaço para a construção de um novo centro corporativo. Nem tudo ia às mil maravilhas, pois a gripe aviária se tornou um grande problema, matando milhares de moradores, o que fez com que a Câmara Municipal aprovasse a lei de extermínio às aves, num raio de 29 quilômetros além dos limites, o que progressivamente fez com que a vida selvagem da cidade desaparecesse. Nos anos 60, Night City era uma potência, sendo uma das mais influentes na costa oeste. E aproveitando a oportunidade, a Câmara Municipal e as corporações fizeram um lobby de bilhões de dólares para transformar Pacífica no maior e melhor resort turístico do mundo. A construção de Pacífica estava caminhando bem até o final de 2069, mas tudo mudou, pois os investidores retiraram seu dinheiro por conta da guerra de unificação. Nesse ano, a recém-eleita presidente dos Newa, Rosalind Myers, outra ex-CEO da Melitech, apresentou um projeto para que os estados livres fossem federalizados pelos Newa, deixando de ser autônomos, o que fortaleceria a nação. Obviamente que esses estados se opuseram, o que levou a um conflito. A Califórnia do Norte ficou junto dos Estados Livres, enquanto a Califórnia do Sul se aliou aos Newa, e como Night City ficava bem no meio dos dois lados da guerra, queria ficar neutra, e a população estava bem apreensiva de ser levada mais uma vez para outro conflito. Em meados de 2070, tropas federais estavam se aproximando dos arredores de Night City. O vereador Lucius Heine acabou pedindo ajuda da Arasaka para que protegesse a cidade e, em troca, suspenderia a proibição que a corporação teve depois da Quarta Guerra Corporativa. Assim, dias depois, a Arasaka aparece na Baía de Del Coronado com um super porta-aviões e em poucas horas as tropas dos Newa recuaram. Depois desse episódio, em junho do mesmo ano, o Acordo de Arvin foi assinado e a guerra tinha terminado. A presidente Myers tinha medo de uma guerra em grande escala por conta da presença da Arasaka, e os Newa não estavam preparados para isso. Não é preciso dizer que o acordo deixou os dois lados insatisfeitos, pois os Estados Livres continuariam autônomos, mas precisariam cooperar fortemente com os Newa. Mas foi com esse acordo que Night City se tornou uma cidade livre internacional, totalmente autônoma, sem estar abaixo de nenhum outro governo. Com isso, muros foram construídos entre a Califórnia do Norte e a Califórnia do Sul, a fim de proteger a cidade. Esse novo status fez com que a presença das megacorporações ficasse massivas, aumentando seu domínio, já que estavam injetando montantes de dinheiro para a revitalização, com o objetivo de fortalecer sua presença na costa oeste. Lucius Heine foi eleito prefeito e ele cumpriu sua promessa, não apenas suspendendo o embargo da Arasaka, mas também concedendo a eles um assento no conselho da cidade. A megacorporação voltava, construindo sua nova sede no mesmo local onde ficavam os escritórios lá em 2023.
além de construir o Arasaka Waterfront, seu próprio porto localizado em Watson. Depois da guerra, os investidores tentaram reiniciar o projeto de Pacífica, mas a população local foi bem resistente. Nem mesmo a NCPD conseguiu limpar o local e em 2072, para forçar a saída das pessoas, o Conselho Municipal desativou todos os serviços do distrito, mas isso também não teve efeito. Assim, Pacífica ficou dividida, com a parte ocidental sendo controlada pela gangue dos garotos voodoo e a parte oriental se tornando Dogtown, sendo controlada pela Burgess. Em 2074, a cidade comemorou seu 80º aniversário e no mesmo ano sofreu um ataque cyberpsicótico em Kabuki, que teve 3 cidadãos mortos. Isso fez com que Rosalind Myers oferecesse ajuda da Militech para proteger os cidadãos, mas essa atitude foi muito criticada pela NCPD. Já em 2076, um incidente aconteceu no centro corporativo, que foi tratado pela mídia como um ataque terrorista, mas rumores dizem que foi a última resistência de David Martinez. E no final do ano, um estudo apontou que a taxa de natalidade caiu em 7%. Em 2077, animais eram a maior raridade de se ver, mas era possível encontrar gatos, pois foram usados pela Força Tarefa Ambiental para lidar com as pragas de ratos em Watson. Não era incomum ver que a população local cuidava dos gatos, mas eles permaneciam vadios, já que os impostos sobre animais raros eram extremamente altos. Além disso, no mesmo ano, o prefeito Heine, que concorria à reeleição, foi encontrado morto, tendo como causa o mau funcionamento de implantes no coração. Holt ficou como interino e concorreu junto com Perales à nova eleição. Perales vence e se torna o novo prefeito de Night City. Muito obrigado por ter assistido e eu espero bastante que você tenha curtido, porque eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Então já manda ele pro seu amigo, assim vocês dois ficam ligados nas novidades aqui do canal, beleza? A gente se vê na próxima e até mais!